De São José. Hoje é o dia de São José, dia 19 de março, padroeiro do nosso estado do Ceará, né? Protetor, da Santa Igreja, protetor da Sagrada Família e, por que não dizer, também nosso, né? Pai nutrício de Jesus, São José, homem virtuoso, escolhido por Deus para que pudesse criar, educar, corrigir o seu filho Jesus. Então, corajosamente, São José aceitou a missão, e assumiu a paternidade, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para a gente conversar um pouquinho, eu queria me ater ao coração de São José, E aí, nada melhor para a gente falar um pouquinho sobre o coração de São José do que a carta, recém-feita, carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, que significa exatamente coração de pai. Então, nessa carta apostólica, o Papa Francisco, comemorando 150 anos da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja, o Papa Francisco fez essa carta apostólica e consagrando todo esse ano de 2021 a São José. Nós estamos comemorando o ano de São José. E para quem já teve a oportunidade de ler, de conhecer essa carta apostólica do Papa Francisco, eu queria destacar algumas coisas, A gente conversar um pouquinho só antes da gente começar a oração do Santo Terço. O Papa Francisco ele vem nos lembrar, que São José era um simples carpinteiro, um humilde carpinteiro, mas como diz Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, pela escrita, como é que eu posso dizer melhor? Pela língua original, o São José ele era um construtor de casas, Então ele passava o dia todo construindo, e naquela época se construía com madeira, madeira e pedras. Ele passava o dia todo organizando, encaixando pedra com pedra e com a argamassa, e ajustando com a madeira. Normalmente nós conhecemos o São José como carpinteiro, mas pela escrita diz Padre Jonas, que ele era um construtor de casa. E aí, nessa carta, o Papa Francisco vem nos lembrar muitas características de São José. Ele enumera 7 características desse pai amoroso. Então, ele vem nos lembrar que São José era um homem justo, um homem justo, e ele sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, manifestada na lei, e São José era um cumpridor da lei de Deus. E através de 4 sonhos, 4 sonhos, Deus falou, transmitiu a mensagem para São José, dizendo que ele seria o pai adotivo do Messias. E aí, rapidamente, vamos ver aqui. Nenhum santo ocupa o espaço maior do que São José no magistério pontifício. Depois de Nossa Senhora, ele é o santo mais importante, exatamente porque ele foi o pai adotivo de Jesus, foi quem cuidou de Nosso Senhor,
como eu falei no início, né, ele assumiu essa missão de proteger Nossa Senhora, proteger Maria, né, e, consequentemente, lógico, o seu filho Jesus, né, que ia nascer. Então, antes do Papa Francisco, outros, né, já colocaram São José como um papel central na história da salvação, né? O Beato Pio IX, ele declarou padroeiro da Igreja Católica. E é exatamente, né, como é que a gente pode dizer? É exatamente essa nomenclatura, né? É exatamente essa declaração, vamos dizer assim, do Papa Pio IX, que a gente comemora agora 150 anos. Né? E aí depois veio o Venerável Pio XII, né, que apresentou como ele como padroeiro dos operários. E depois São João Paulo II como guardião do Redentor. Então eram os 3 títulos que tinha São José já na Igreja Católica, antes do Papa Francisco escrever essa carta apostólica, né? E ele fala assim, que todos nós podemos encontrar em São José um homem que passa despercebido. Realmente nos evangelhos a gente vê falar muito pouco de São José, né? Só em 2 evangelhos que se fala mais assim, que é em Mateus e em Lucas, mas realmente é muito pouco, né? O que nós sabemos de São José são através de estudos, da tradição da igreja, né? E de alguns teólogos, né? Pelo que os teólogos acham, né, que foi, né? Pelas características. Então ele foi um homem que passou despercebido, né? Que passa despercebido, mas ao mesmo tempo um homem com uma presença cotidiana, né? Uma presença discreta, mas cotidiana, escondida, né? Ele era um intercessor, ele era um amparo, um guia para nossos momentos de dificuldade. E aí o Papa Francisco, como eu falei, ele fala, né, em sete temas, né? O primeiro é que São José era um pai amado. Ainda hoje São José é muito amado por nós. Foi amado por Nossa Senhora, por Jesus, mas ele também muito amado por nós hoje em dia, né? E São Paulo VI, ele exprimiu a paternidade de São José, né? Como quando São José ele fez da vida dele um serviço, né? Um sacrifício, né? Ao ministério da encarnação. E juntamente com isso, a missão redentora, né? Ele exprimiu a sua missão redentora, né, em o dom total de si mesmo para a sua vida, o trabalho, né, ter sido convertido na vocação humana ao amor doméstico, né, da oblação sobre-humana. Né, ele pegou as características deles humanas, né, o dom dele, e sobre-humanamente, né, ele, no seu coração, né, todas as capacidades do amor colocadas a serviço do Messias. Né? Então, o Papa Francisco fala nessa carta que São José ele é a dobradiça, né, que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento. É muito interessante essa expressão, porque a dobradiça é aquela que une a porta à forra da porta, né? Então é ela que dá a sustentação da porta. Então o Papa Francisco fala que São José é essa dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Por outro lado, ele era um pai que viveu na ternura, né? São José era muito usava muito da ternura para com Nossa Senhora e com Jesus. Um pai na obediência, altamente obediente. É uma das virtudes de São José, é a obediência. No primeiro sonho já, a sua resposta foi imediata, né? Despertando do sono, São José fez como lhe ordenou o anjo.
né? Com obediência, ele tomou Nossa Senhora como esposa, né? E aí salvou Nossa Senhora, né? E o filho Jesus. Já no segundo sonho também, Jesus não hesitou em obedecer. E aí, sem questionar nenhuma dificuldade, né, que ele poderia encontrar, levantou de noite, tomou o menino e a mãe e fugiu para o Egito, né? Permaneceu lá até a morte de Herodes, sempre com confiança e paciência. E aí, no terceiro sonho, ele tomou o menino, Jesus, né, e sua mãe, Nossa Senhora, e voltou para a terra de Israel. E aí, no quarto sonho, ele já retirou-se, né, para a região da Galiléia e foi morar na cidade lá de Nazaré. Então foram 4 sonhos que Deus se comunicou com São José. Ele sempre observava, né, todas as prescrições das leis. Isso a gente vê conforme o Evangelho, né, lá de São Lucas, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, né, da oferta, que Jesus era o primogênito, né, a oferta do primogênito a Deus. Então, sempre São José observou a lei, né, as prescrições da lei. Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, assim como Maria fez na anunciação do anjo Gabriel. Então, nós conhecemos bem o fiat de Nossa Senhora, né? O fiat de Maria, mas existe também o fiat de São José, né? Que ele sempre observou tudo. Então, na função dele de chefe de família, ele ensinou a Jesus a ser submisso aos pais. Jesus era submisso a São José, era submisso a Nossa Senhora, né? Então, ele também era um pai no acolhimento. Jesus acolheu Nossa Senhora, né, sem colocar nenhuma condição prévia, e aí confiou nas palavras do anjo, né, sendo sempre aquela figura respeitosa, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, ele se colocava, decidia, né, pela honra e pela dignidade e vida de Nossa Senhora. Foi isso que ele decidiu, né? A fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, né, que não procura atalhos. A nossa fé não pode ser através de atalhos, né? A gente tem que enfrentar com o olho aberto, né, tudo aquilo que nos acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade de tudo. A gente nunca colocar a culpa nas outras pessoas ou em Deus, e aí esmurecer nossa fé porque acontecimentos de repente ruins nos aconteceram, nos sucederam. Então a gente tem sempre que ter confiança, né, em Deus. Ele também era um pai com coragem criativa, né? E aí era exatamente isso. São José nunca fazia de um problema, né, uma tempestade. Ele sempre, né, transformava esse problema numa oportunidade, sempre confiando na divina providência. E aí ele também era um trabalhador, como nós falamos, né? São José passava o dia todo trabalhando para dar o sustento da Sagrada Família, né? Através do seu trabalho ele providenciava, né, tudo que precisava para a sua família, para Jesus, para Nossa Senhora. E aí, ele também era um pai da sombra. Que sombra é essa? A sombra do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Pai. Para Jesus, ele representava a figura de Deus Pai, né? Ele vivia à sombra do Pai Celestial. E aí, também na carta, né, agora já no final, o Papa Francisco vem sempre nos lembrar que para nós sermos pais, não necessariamente nós temos que ter filhos, pelo menos filhos biológicos, né? A gente sempre que assume a responsabilidade, né, sobre a vida de outra pessoa, de outra criança, isso pode ser até como você sendo padrinho, até mesmo sem ser padrinho, né? Você assume ali a paternidade, né?
a respeito daquela pessoa. Então, a lógica dessa paternidade, do amor, nunca é uma lógica, né, que seja de posse, né, seja de propriedade, de querer mandar, mas sempre livre. A gente sempre criar, educar, para que os nossos filhos, né, até mesmo os biológicos, claro, sejam livres e possam assumir a sua vida. Né? A gente apenas recebe essa função, assim como São José também recebeu a função de ser pai de Jesus. Nós recebemos essa função de sermos pais da criança lá que Jesus, que Deus nos confiou. Mas nós temos que ter consciência que nossos filhos são de Deus, e para eles, né, que Deus criou, e para Ele que nossos filhos vão retornar. Então, nunca é um exercício de posse.